Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula e hoje dentro do trabalho de conclusão de curso vamos abordar um assunto que dá muita dor de cabeça, já passei por muita, que é a abordagem do referencial teórico, tá? Eu sou o professor Isnaldo, estou aqui para ajudar vocês em mais uma conclusão de curso. De fato, né, referencial teórico, segundo fontes das próprias normas da BNT, é uma das partes mais complicadas de uma monografia ou de um TCC, isso porque ele consiste, né, tem elementos que consistem em desenvolvimento teórico sobre o tema, ou seja, nessa parte do referencial teórico, você vai buscar as principais referências dos principais autores sobre o assunto que você vai abordar, correspondendo à parte principal e, de fato, né, a mais extensa da pesquisa, a que dá mais trabalho dentro de uma pesquisa. Por isso, esse elemento, conhecido como elemento textual, gera diversas dúvidas para vários alunos e para evitar, né, que você fique colocando coisas sem necessidades, enchendo linguiça com textos e trechos desnecessários, né, e acaba por muitas vezes fugindo do tema, a aula de hoje vai focar em dicas, em estratégias que vai minimizar esse impacto do seu referencial teórico. Aliado, né, ao grande número de dúvidas, o tempo para entrega TCC também que é limitado e o orientador, né, que fica naquela pressão, a gente pressiona e não tem todo o tempo disponível para ajudar. Portanto, né, o período de desenvolvimento referencial teórico costuma ser uma verdadeira loucura, uma verdadeira dor de cabeça para a maioria dos alunos que estão fazendo TCC. E o que é esse referencial teórico, tá? Juntamente com a metodologia científica, eles constituem a parte, né, de embasamento teórico do seu TCC, da sua monografia. Portanto, esse referencial também é conhecido como ensaio teórico ou fundamentação teórica, né? Consiste na teoria que possui todo o embasamento científico na sua pesquisa, né? É um conjunto de ideias que deve ser apresentada para as pessoas tenham um melhor entendimento sobre o que de fato é sua pesquisa. E para isso, você deve pesquisar, né, sobre o assunto que está abordando, quem são aqueles principais autores do assunto que você vai tratar no seu TCC. Também no referencial teórico que você precisa abordar os assuntos mais importantes da sua pesquisa. Por exemplo, está escrevendo sobre marketing digital. Então você tem que falar a importância, né, sobre o marketing digital no século XXI e como esse tema gerou impactos na gestão de marcas da empresa. Seria um exemplo de como tratar. Então é ideal que você organize suas ideias, ditas pelos autores conhecidos e renomados, e escrevê-las com suas próprias palavras. Se você faz isso usando como referência um autor, você está fazendo uma citação indireta. Ou até mesmo reescrever todo o texto de terceiros. Com isso você faz uma citação direta, em que é obrigatório, né, conforme regras da BNT, a utilização de aspas. Assim, entre uma citação e outra, você pode apresentar conclusões e argumentações nas informações científicas utilizadas. Tudo isso sempre pesquisando os melhores autores da pesquisa, do assunto que você está abordando. Aqui temos algumas dicas, tá, para você fazer um referencial teórico de qualidade. Então, o teu TCC, o teu trabalho, né, o teu artigo tem que ter foco em qualidade. Então, o referencial teórico é um dos principais elementos qualitativos do teu trabalho, né? Então, para fazer esse referencial teórico TCC, recomendamos que embase sua teoria nas obras mais recentes de autores conhecidos. Procura lá referências dos últimos 5 anos, no máximo 10 anos, dependendo do que você está abordando, mas os principais nomes, verifica lá nas citações do artigo, se ele foi bem citado, tá? Tudo isso vai ajudar na qualidade do seu trabalho. Por exemplo, se seu tema for sobre marketing digital, inclua citações como Philip Kotler, Joy Pulizzi, Rafael Reis e Seth Godin. Para isso, faça sempre uma mesclagem em citações diretas e citações indiretas. Além disso, né, separe o referencial teórico em capítulos, ou seja, quebre ele em subtítulos.
a depender das normas da própria instituição de ensino. Isso porque a divisão de tópicos entre tópicos é necessária para organizar o trabalho e para melhor entendimento de quem está lendo, tá? Basicamente seria colocar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do seu próprio referencial teórico. Aqui tem mais uma dica sobre a divisão do seu referencial teórico. Você precisa determinar o tema central do seu trabalho, depois fazer a subdivisão de assuntos, por exemplo, em 3 capítulos. Nesse caso, no primeiro capítulo, você falar sobre o assunto-chave. O segundo, sobre a perspectiva de observação, né, e entendimento de pesquisa. E o terceiro, fazer a correlação entre ambos. Tá? Isso seria mais uma dica para ajudar no teu referencial. Outra boa dica é fazer parágrafos com discussões entre os autores renomados, apontando a base teórica de cada um deles. Você gera ideias diferentes ou ideias similares sobre aquele determinado assunto. Isso porque não é de forma suficiente, né? Toda a sua teoria somente com as citações de um único autor. Ou seja, teu referencial, o ideal é você colocar ideias de vários autores sobre aquele assunto. É necessário haver trecho de vários pesquisadores para tornar a sua pesquisa ainda mais relevante. Por exemplo, né, se seu tema for analisar estratégias de marketing digitais pelo clube de futebol, né, e um estudo de caso aí com... Então, supondo que esse seja o seu tema, aqui vai mais algumas dicas, tá? No primeiro capítulo, você pode apresentar as principais estratégias de marketing com embasamento científico dos principais autores que abordam sobre estratégias em suas obras. Já no segundo capítulo, é necessário escrever sobre o retorno obtido pelo Flamengo após a aplicação das estratégias de marketing digital. Esse retorno pode ser mensurado de diversas formas, no âmbito financeiro e no âmbito de quantidade de torcedores e de visibilidade do clube no Brasil e no mundo. É preciso também, né, somente que você determine essas mensurações ao longo do texto e nos objetivos específicos da pesquisa. E por fim, no terceiro capítulo, você pode falar sobre a relação das estratégias de marketing digital e esse aumento do retorno nas questões financeiras, de visibilidade e de quantidade de torcedores do Flamengo. Essa divisão, né, de informações tornará sua pesquisa consistente, organizada e expressiva, elevando o seu nível de conceito. E agora, dando andamento à formatação, né, do referencial teórico, seguindo padrões ABNT, assim como qualquer outro elemento de uma pesquisa científica, o referencial teórico também precisa ser escrito, né, de acordo com as normas vigentes da ABNT. Tá? Aí aqui tem uma tabela, né, com algumas principais regras implementadas pela associação para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Dentre elas, a gente pode citar aqui o texto, né? Todo texto tem que ter espaçamento de 1,5 centímetros entre linha, tá? Com exceção da citação direta longa, que a gente vai falar daqui a pouco. A fonte tem que ser Times New Roman ou Arial, tamanho 12, tá? Com exceção da citação direta longa. Margem esquerda é superior a 3 centímetros, margem direita é inferior de 2 centímetros. A citação direta curta de até 3 linhas, texto entre aspas, com o nome do autor, ano e página entre parênteses. Citação direta longa de mais de 3 linhas, o texto vai ser reduzido, né, com tamanho 10, espaçamento entre linhas simples e margem recuada de 4 centímetros à esquerda. Mais adiante passaremos um exemplo, né, sobre como você vai colocar cada citação. Palavras estrangeiras tem que colocar em negrito, o alinhamento justificado e o parágrafo com recuo de 1,5 centímetros. Tá? Aqui você vai dar algumas referências, né, onde você vai pesquisar, onde você vai ter boas bases científicas para a sua fundamentação teórica. As principais, né, são mais conhecidas, é um livro, são artigos científicos, monografias, testes e dissertações. Estes são os meios em que você pode citar informações ditas por um autor. Para encontrar essas bases científicas, o estudante, né, que estiver escrevendo sua monografia ou seu TCC, pode explorar principais plataformas, tá, que a gente vai citar agora há pouco, tá? Principalmente sites, base, né,
O Google Acadêmico, ou conhecido como Google Escolar, é uma das plataformas mais utilizadas para pesquisa de artigos, livros científicos, tá? Você vai direto no Google, bota lá o Google Acadêmico, que vai aparecer essa plataforma do Google. Tem o Cielo, o PubMed, os Scopus, uma das mais utilizadas a nível mundial, o Sprinker, Open Library, Online Journals, o ERIC, o portal da CAPES, o eJournals, a Associação do Instituto Brasileiro de Normas e Tecnologia Científica, né, o BDTD e o Science Research. Aqui tem a cara, né, do Google Acadêmico, para quem nunca pesquisou. A cara do Cielo, né, o portal do Cielo, e o portal, a interface inicial do Scopus. Aqui vai ter alguns modelos de citação, tá? Eu vou começar, por exemplo, com a citação indireta. Eu peguei um exemplo aqui relacionado com marketing digital. Eu tenho aqui, de acordo com o Herculano 2016, o marketing digital tornou-se um meio de aumentar a visibilidade de um negócio e atrair clientes. Muitas plataformas compartilham conteúdos com estratégias de SEO a fim de gerar tráfego orgânico e mostrar a sua empresa para os leads, ou seja, possíveis consumidores futuros. Assim tem o aumento das vendas e, consequentemente, o lucro. Eu peguei a ideia do autor, tá, e transformamos em uma citação direta, com base no que o autor citou. Fizemos uma citação indireta. Podemos também fazer uma citação indireta colocando o autor no final do texto, tá? Por isso, segue o exemplo, tá? Por isso, cada vez mais, as marcas têm investido em marketing digital a fim de aumentar a sua carteira de clientes e possibilitar o crescimento empresarial. Dessa forma, seja através das redes sociais, como Facebook ou Instagram, de landing pages atraentes ou de blogs. As empresas estarão focando no marketing 4.0 para promover o desenvolvimento organizacional. Quem falou isso foi Holanda em 2018. Aqui eu vou ter alguns modelos de citação direta, tá? Com até 13 linhas. Eu vou colocar exatamente o que o autor disse. Aqui eu falo, Eiber 2003, página 15, número a página, afirma que, entre aspas, é a própria palavra do autor, a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados ou territórios impulsionará a descoberta científica. Ou, de outra forma, né, podemos considerar também que a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e territórios impulsionará a descoberta científica. E citei lá o Weiber, 2003, página 15. Aqui eu coloquei outro modelo de citação direta quando apresenta mais de 3 linhas, tá? As transições de textos com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros, foi o que fizemos aqui, da margem esquerda, com caractere menor do texto, sem aspas e com espaçamento simples entre linhas. Então tem toda a citação aqui do Eiber, 2003, tá? E passou de 4 linhas, eu estou colocando aqui o nome dele e a página. Isso aqui significa que eu estou tratando de uma citação direta com mais de 3 linhas. E aqui, para finalizar, né, eu tenho toda a referência dessa minha pesquisa, tá? Dessa minha apresentação. Eu usei o portal, né, de referencial teórico da própria normasabnt.org e os modelos de citações também com base na ABNT. E essa referência eu vou colocar para vocês nos comentários do vídeo, tá bom? Mais uma vez, pessoal, ficamos por aqui, tá? Espero encontrar vocês em um próximo vídeo. Boa sorte com o seu TCC, tá? E tenha um bom fim de TCC e até a próxima.